Olá, galerinha do Centro de Mídia. Vamos começar mais uma super aula hoje. Então, eu conto com você no início até o final desse vídeo, hein? Então, assista nossos vídeos aqui no repositório também. Tem outras aulas aí que são super interessantes e vão ajudar aí você na condução aí das aulas, das disciplinas, vai ajudar você aí no dia a dia escolar. Eu sou o professor Seba Nunes e quero mais uma vez convidar você a participar dessa aula que eu digo que é uma grande roda de conversa. Então, hoje nós iremos falar sobre geografia. Então, pega seu caderno aí, anota aí a aula de hoje que irá falar sobre um tema muito interessante, que é um tema que eu abordo bastante nas aulas e gosto muito de falar a respeito. Vamos para o título da aula? Cada um de nós. A habilidade que nós iremos trabalhar hoje é a EF04-GE01. Essa aula também está no Ler e Escrever, volume 1, unidade 1, página 102. Se você quiser acompanhar por lá também, essa aula estará certinho lá para você também dar uma lida, ter uma nova análise, pensar diferente da aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, tá aí no Ler e Escrever também. O título ele fala algo que é muito interessante. Cada um de nós. Quando você pensa em cada um de nós, estamos falando de pessoas diferentes, cada um de nós. Está falando de mim, está falando de você, está falando dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos colegas de escola. Será que somos todos iguais ou somos diferentes? Cada um com as suas características próprias. Pensa só. Então, vai pensando aí em quem está ao redor de você, cada um de nós. Pensa em mim, pensa em você, pensa nas pessoas que estão ao meu redor. Então, a aula vai falar um pouquinho sobre isso. Legal? Então, vamos para a tela, vamos comigo. Como você imagina ter sido criado toda a diversidade cultural de São Paulo? Você já pensou como a imigração trouxe para o Brasil uma grande diversidade cultural? Então, vou selecionar duas palavras aqui para a gente refletir juntinhos, tá bom? A primeira coisa é diversidade cultural. Muito bem. Então, quando eu penso em diversidade cultural, o que vem na cabeça de vocês? Então, vamos pensar primeiro aí a palavra cultural. Quando eu penso em cultural, eu lembro de cultura. Então, quando eu penso em cultura, o que vem na cabeça de vocês? Vai pensando aí. Vai escrevendo no caderno o que vem na cabeça de vocês. A gente pode pensar em cultura. Música. Podemos pensar em brincadeiras. Podemos pensar em comidas. O que mais que a gente pode pensar quando a gente pensa em cultura? Então, eu posso pensar em muitas coisas. Posso pensar em esculturas. Posso pensar em livros. Então, eu posso pensar em muita coisa. Toda vez que eu falar de cultura, eu estou falando de algo que um grupo social estabeleceu como algo importante. Seja na música, na culinária, na arte no geral, seja nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa forma de falar. Cada lugar tem um formato, uma diferenciação muito específica de cada região. Então, isso aí é toda a carga cultural que a gente pode ter. Muito bem, então eu sei que cultura é tudo aquilo que o homem traz de importante e divide socialmente. Então, passa de pai para filho, de vô para neto, de vizinho para outro vizinho. Então, são aprendizados que nós vamos constituindo junto um grupo social. Então, isso aí é cultura. E quando eu falo de diversidade, o que vem na cabeça de vocês? Essa palavra, diversidade. Já ouviu falar em diversidade em algum lugar? Vai pensando aí, mas toda vez que eu falar de diversidade, eu vou falar para vocês sobre diverso, diferentes. Então, toda vez que eu falo de diversidade, eu estou falando de algo diferente. E quando eu falo de diversidade cultural, eu estou falando de povos
diferentes com diferentes culturas. Então, eu posso ter uma cultura completamente diferente da sua, porque nossa relação cultural, às vezes, é com grupos específicos diferentes. Ou podemos ter uma cultura muito semelhante. Independente, a gente sempre vai pensar o quê? Existem pessoas diferentes, em grupos diferentes, com culturas completamente diferentes. E isso traz toda a diversidade de São Paulo. E faz uma pergunta aqui para vocês. Será que a imigração trouxe diferentes culturas para São Paulo? Ou seja, será que pessoas de outras regiões, seja regiões fora do país ou dentro do país, que se moveram, vieram até São Paulo, trouxeram culturas diferentes e fizeram com que o São Paulo tivesse uma diversidade cultural maior? Pensa nisso. Será que uma pessoa que vem lá do Japão e vem morar aqui no Brasil, ela traz uma diversidade cultural diferente do que estava acostumado aqui os paulistas? Vamos pensar aí. Você já ouviu falar em sushi? Então, quando a gente fala de sushi, que é aquela comida japonesa que come nos pauzinhos, que é super difícil, o professor sempre perde aí as comidas com os pauzinhos. Então, pessoal, é uma diversidade cultural. Vem uma pessoa de um outro país, trouxe um alimento diferente e hoje está super inserido aí no contexto cultural de São Paulo. Então, pensa só. Pode existir essa movimentação? Pessoas que vêm de outro país e trazem, ou de outro estado, e trazem para São Paulo uma diferença, uma diversidade cultural na música, na culinária. Quero que você vá pensando aí, tá bom? Não precisa, a gente não consegue fazer esse diálogo, mas vai pensando aí junto com o professor. O professor também está aqui pensando no que vai falar para vocês aí. Mas vamos ver na próxima tela e a gente continua essa história. Galera, o que vocês estão vendo aí? Então pensa aí, junto com o professor. A gente consegue ver aí diversas imagens, certo? Essas imagens aí são de pessoas. Essas pessoas, elas são parecidas? São todas homens? Ah, não, tem homem e tem mulher. São todos brancos, pessoas brancas? Não, existem pessoas brancas e pessoas pretas. Muito bem. O que mais que você consegue observar? As roupas são iguais, são parecidas? Quero que você vá pensando juntinho aí com o professor. Todos têm a mesma idade? Têm idades aproximadas ou idades muito diferentes? Olha só, a gente consegue ver aí pessoas diferentes. E toda vez que eu falar dessa diferença de pessoas, eu estou falando de diversidade. Então, olha só como as pessoas são diferentes fisicamente uma das outras. E todas as pessoas diferentes fisicamente uma das outras têm uma carga cultural diferente. Foram criadas em contextos diferentes, familiar, de grupo social. Então, elas trazem todo um repertório diferente. E isso é muito interessante. Agora eu quero que você pense, na sua sala de aula, todos são parecidos, são iguais? Fisicamente? E na personalidade? Tem os mais tímidos, tem os mais extrovertidos. Então, cada um de nós somos muito diferentes uns dos outros. Então, isso é diversidade, é a diferença. Vamos falar um pouquinho mais sobre diversidade? Vamos na tela. Então, a gente tem um contexto histórico, cultural, bem diverso no Brasil. Então, a gente tem aí os indígenas, temos os afro-brasileiros, temos os latino-americanos, os europeus e os asiáticos. Cada um chega no Brasil num determinado contexto histórico, um contexto social, mas trazem, junto com a sua personalidade, a sua cultura. Então, quando eu penso aí nos indígenas e os japoneses, e a cultura de cada povo é muito diferente?
Vai pensando aí. Então, quer dizer, quando eu penso na música indígena e da música japonesa, tem contextos diferentes? São diferentes? Ou quando eu penso no europeu e o africano, são diferentes fisicamente? E a cultura? A música? Então, eu quero que vocês vão pensando nisso, juntinho com o professor. Pensa nesses povos diferentes que chegaram no Brasil com contextos completamente diferentes, contexto social, contextos históricos, e trouxeram junto com eles as suas histórias, as suas memórias, a cultura. E fez com que o Brasil se torne um país com diferentes culturas, diversas culturas. E faz o Brasil ser tão rico aí, na música, na culinária, na arte, nas suas histórias, nas brincadeiras. E traz um contexto completamente diferente dos outros países. O Brasil é um celeiro cultural de diversas culturas. Isso é muito legal e é muito interessante. Então, quero que você continue refletindo sobre isso, sobre cada um de nós e o quanto que as pessoas de diferentes culturas contribuem para a cultura do Brasil, para a cultura aqui de São Paulo. Vamos para a tela. Quais são as contribuições de cada grupo na formação cultural do Brasil? Então, aqui, primeiro grupo, os indígenas. Trouxeram contribuições na culinária, cura derivadas de plantas e no vocabulário. Então, a gente tem muitas palavras que vêm aí de origem indígena. Os afros brasileiros, vindo da África, do continente africano, trouxeram contribuição na dança, na música, na religião, na culinária e no idioma. Olha o quanto de contribuição também os africanos trouxeram. Então, a gente tem aqui os latinos-americanos. Muitas vezes são colombianos, são de outros países aqui da América. Bolivianos. Trouxeram contribuição na dança, na música e na culinária. E os asiáticos? Na técnica de agricultura, principalmente com os japoneses, na culinária e nas artes marciais, tão inseridas aqui no contexto brasileiro. E o nosso último grupo, os europeus, que trouxeram contribuição na arte, na culinária, na agricultura e no idioma. Principalmente aí os portugueses, né? Falamos português graças aos portugueses. Muito bem. Aqui a gente tem no mapa do Brasil, o contexto aqui é de cor, tá? Fisicamente. Dividido em branco, preta, parda, amarela e indígena. Então, cada estado aí do Brasil tem a sua porcentagem. Então, você pode fazer essa análise aí juntinho aí com seus amigos, na escola, e tentar identificar aí quais são os estados que mais têm diversidade, ou pessoas de diferentes etnias. Então, olha aí, dá uma olhada, converse com seus amigos, converse na escola, que isso é muito importante a gente descobrir. Estamos chegando aí quase no finalzinho da aula, então eu vou deixar aqui para vocês uma atividade para vocês fazerem aí juntinho, aí na escola ou em casa, tá bom, pessoal? Quais são as contribuições culturais que você conhece? Dos povos indígenas, dos afros brasileiros, dos latinos, dos asiáticos e dos europeus. Falamos algumas coisas já, mas coloca aí, faz uma listinha do que você entende como contribuição cultural de cada povo. Me marquem nas redes sociais, @cbanunes, vou adorar descobrir o que você descobriu e descobrir mais com você. Estamos chegando aqui no finalzinho da aula, então eu vou deixar aqui para vocês a nossa avaliação. Então, se você gostou de falar sobre diversidade cultural do Brasil, avalie aí positivamente a nossa aula. Estamos chegando no fim da aula, pessoal, mas conto com vocês aí nas próximas aulas de geografia. E não esqueçam, façam atividade e divida comigo aí nas redes sociais, @cbanunes. Conto com vocês nas próximas aulas, pessoal. Tchau, tchau.